Então, aí, o que acontece? Então, Jesus aí já nasce nesse período, né? Acontece, né, acontece a propagação do evangelho, né? Nesse período apostólico, né? E o que acontece? Uma coisa que eu esqueci de falar ali atrás. Lembra lá que a gente falou dos Ptolomeus, de Alexandria? Os judeus que vinham, que nasciam em Alexandria, Alexandria era muito característica daquele cara ser muito eloquente, palavras. Então você ganhava as pessoas no discurso bonito, uma coisa. Só que isso era característica da escola de Alexandria, você ser eloquente, você saber falar, você saber. Quer ver uma coisa? Abre, por exemplo, abre a Bíblia, por favor, em Atos capítulo 18, versículo 24. Tá uma página só depois do que a gente viu. Enquanto está abrindo, só para Fala, pode falar. Que eu acho interessante, as pessoas costumam dizer que esse período interbíblico, né, intertestamentário, que a ação de Deus não estava presente, como se fosse uma escuridão no meio do momento. Mas a gente vê que todas as coisas foram pontuando para que culminasse no início ali do Novo Testamento. Né? Isso eu não estava falando. Não, mas você vê que, uma coisa que eu gosto de falar, quando Jesus foi apresentado no templo, que tem ali, esqueci o nome dos dois. 17 e 24. Qual é o nome agora? Esqueci dos dois que receberam Jesus quando ele foi apresentado no templo, ele criança. Esqueci o nome. Em Lucas, tá falando? A profetisa e a... o que foi trabalhando no templo e a profetisa. Simão, né? Simão. Você vê que quando ele fala agora, os meus olhos... Simão. Quando ele fala agora, meus olhos podem se fechar, porque aquilo que o Senhor falou, ele estava esperando aquele momento, ele já tinha sido revelado para ele que aquilo ia acontecer. Sim. Então, você está vendo, a ação de Deus estava presente ainda, porque Simão estava esperando acontecer aquilo, porque Deus falou com ele. Isso aí. Então, porque não tem a ação de Deus, nunca deixou de haver a ação de Deus no meio dos tempos, né? Com certeza. Alguém lê aí para mim, por favor? Atos 18, 24? Pode ler, irmão, só para mim. 18, 24. Não tá vendo, tá com... Abriu? Mas é o 17 ou 18? Não, é 18, 24. Apolo em Éfeso e em Corinto. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Opa, pera rapidinho. Ele é natural de onde? Alexandria. Como que é a característica do judeu de Alexandria? Ele ser discussão, de ser coisa e tal. Aí continua ele. Varão eloquente e poderoso nas escrituras. Olha só. Ele era eloquente. Tá vendo que é uma característica que chama a atenção? Você está vendo como que a cultura acaba influenciando, mal ou bem, no nosso jeito, no nosso dia a dia? Assim, volta uma página aí, irmãos, que eu também esqueci de passar isso aqui. Atos 17, só para não perder o fio da meada. 17, 24. Atos 17, 24. Aqui, pode ler para mim, só para não cair. 17, 24 até aqui. Pode ler? Pode ler. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Isso. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus se, porventura, tateando, o possam achar, ainda que não seja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram. Olha, essa parte. Olha só. Repara que ele está falando isso aí. Quem que ele está citando? Os poetas Aí, isso aí. Aí, o F.F. Bruce, que é o historiador do Novo Testamento, ele fala que é o hino a Cleante. Esse hino que Paulo está falando era um hino bem conhecido. Era o hino a Cleante. Esse hino aí era para Zeus, esse hino. Só que Paulo usa isso, dessa cultura, e aplica
isso falando, ó, vocês já falaram isso, só que vocês falaram com outro nome. Vocês estão botando. Quer ver uma coisa? Ó, o hino completo é assim, ó. Ó, mais gloriosos dos imortais tu, de muitos nomes, para sempre todo-poderoso, ó Zeus, autor da natureza, que dirigiste as coisas com lei e todo louvor. Aos mortais, tu que és justo, dirige a tu, pois somos tua geração, recebemos a semelhança da tua divindade. Somos nós entre todas as coisas mortais que vivem e se movem pela terra. Então isso foi um hino acleante, que Paulo tira isso, por isso que é interessante isso. Ele tira isso daqui e ele aplica. Como que ele vai fazer essa aplicação? Amém? Amém. Amém. Então agora a gente vai chegar um período que é o chamado período patrístico. Por que a gente vai chegar aqui agora? Porque agora eu quero mostrar para... Isso aqui tudo, irmãos, é para mostrar como que algumas doutrinas foram se desenvolvendo. Como que era o ambiente, como que eram os filósofos, como que era o ambiente, como que era a parte cultural, tá certo? Então a gente chegou agora no período da patrística. Patrística, né, só para relembrar, era a continuação dos apóstolos. Então os apóstolos, a maioria já morreu, alguns, o último aqui foi o apóstolo João, né? Então os discípulos deles deram uma continuação. Então esse primeiro período que a gente chama de apostólicos é que eles tiveram mais contato com os apóstolos. Depois os apologistas já foi no segundo século, segundo e terceiro século. Foi alguém que está trabalhando para a defesa, por isso que é apologista. E polemista, alguém que vai defender, fazer um discurso já a favor, tá certo? A gente vai falar de 4, passa só, depois eu vou voltar aqui, passa só um período. Então só para vocês terem uma ideia, porque muita gente às vezes critica, se vai falar, vai ser, sou pai da igreja, mas olha só, patrística tem um período muito longo. E quando a gente fala, claro que isso aqui não é palavra de Deus, tá? Vou deixar muito claro que isso aqui não é palavra de Deus, mas são pessoas muito próximas. E não quer dizer que a pessoa também não tenha errado. Mas quando ela fala algo que é pautado na Bíblia, e principalmente que ele está bem próximo ao período apostólico, o que ele está falando é muito certo, corrobora muito mais, tá certo? Então, por exemplo, vou falar dos 3 primeiros pais que eram do período apostólico, para vocês terem uma ideia. Ó. Onde está o bispo, ali está a comunidade. Assim como está Cristo, está a Igreja Católica. Esse aqui é o primeiro cara a usar esse nome, Igreja Católica. Por que ele fala Igreja Católica? Era essa Igreja Católica agora que a gente tem? Católica é porque a igreja é universal, a igreja de todos. E daí surge esse nome católica. Católica é que é a igreja de todos, igreja universal. Sempre quando, e várias vezes na obra patrística vai falar igreja católica, igreja apostólica católica. Apostólica que vem dos apóstolos. Católica porque é universal. Tá certo? Então a igreja católica, apostólica, o que muda é quando ela virar romana, aí é outra história. Mas católica, apostólica é isso. Então Inácio foi o primeiro a empregar mais ou menos essa ideia. Existe apenas um médico, carnal e espiritual, gerado e não gerado, Deus feito carne, filho de Maria, filho de Deus. Vida verdadeira na morte, vida primeira passível e agora impassível, Jesus Cristo nosso Senhor. Tá certo? Depois a gente fala do gerado e não gerado, que é o ingênito, que Atanásio vai reforçar. Grava isso aqui que depois, quando a gente chegar lá no Concílio de Nicéia, a gente vai voltar isso aqui. Eu soube por aí, olha Inácio falando para a igreja dele, para uma outra igreja. Eu soube por aí que passaram alguns levando mau ensinamento. Vós, porém, não os deixaste semear no vosso meio, tapando os ouvidos para não receber o que eles semeiam. Repara que é muito parecido com aquilo que João estava falando lá em 2 João, para não receber encarar, não receber doutrina. Olha só, porque é muito corrobora com aquilo que a gente estava falando, que é para não receber a doutrina. Ó, tapa os ouvidos para não receber o que eles vêm, porque sois pedras do templo do Pai. Mais uma vez está falando que nós somos as pedras do templo do Pai, preparados para a construção de Deus Pai, levantados até o alto pela alavanca de Jesus Cristo, que é a cruz, usando como corda que é o Espírito Santo. Vossa fé é o vosso guindaste, e a fé é o caminho que eleva a Deus. Coisa linda, né? Muito poético. Então repara, assim, isso aí mesmo que você falou, essa ideia de ser poético, é justamente porque isso foi trazido dessa tradição, isso é um modo de falar. Então toda forma de falar tem a ver com a cultura. Por exemplo, quando a gente fez aquela música do hip hop, porque tem a ver com a cultura, que a gente quer que as pessoas entendam como elas estão acostumadas a entender. Jesus Então, falou isso, né, para Nicodemos. Quando ele fala nascer de novo, sim. Aí ele fala, eu falo com vocês da forma que vocês entendem, porque vocês são daqui da terra. Isso. Porque tem pessoas que quer espiritualizar até a forma de falar
né, em todos os momentos. Então, se você fala uma coisa que é falada em outro nicho, rapaz, esse cara não é de Deus, não. Você vê que Jesus chamou os filhos de Zebedeu de filhos do trovão. Sim. Está lá na Bíblia, Jesus chamou eles de filhos do trovão, que é uma cultura helenística, né, grega, né, uma mitologia. Ele chamou os filhos do trovão. Agora Deus, Jesus está indo a favor da mitologia. Não. Ele usou algo conhecido do povo para que eles pudessem ter um entendimento daquilo que você está falando. Exatamente. Então a gente não pode estar a cabeça. Porque Deus não é esse mundo, Deus não é o que nós falamos, Deus é muito mais do que isso. Só que a gente tem que usar aquilo que, infelizmente, que nós conhecemos. Né? E por isso, irmãos, que eu estou tentando trazer essa aqui, para a gente entender essa parte da cultura e parar, às vezes, com um preconceito, às vezes, errado, que às vezes a gente vê que da forma que está trazendo. Por exemplo, Clemente, que é considerado pelos católicos como o terceiro papa, que seria ali discípulo de Pedro, acho que até Paulo cita um pouquinho ele, que como meus companheiros, entre eles Clemente, uma palavra que ele fala: fixemos a vista no sangue de Cristo, compreendamos o quanto é precioso aos nossos olhos. Policarpo, então, um dos maiores, ele morre no século II, ele começa no século I, ele morre velhinho, morre com 86 anos, quando chegam para ele e vai na perseguição e fala: vamos fugir, Policarpo. Tô velho, eu tô velho, vai. E aí lança ele no imperador e fala: ó, seguinte, Policarpo, você tá velho, cara, é só negar Jesus. Só você falar assim. E os cristãos eram chamados de ateus, sabia? Por que era ateus? Porque eles não acreditavam nas divindades. E aí o povo fala: fora os ateus, fora os ateus. Ele vai assim: ó, isso aí, fora os ateus. Porque pro Policarpo eles eram ateus, né? Então ele vai falar e o imperador chega e fala: ó, é só você negar Jesus e acabou. E ele fala o seguinte: fala, ó, por 86 anos eu tenho servido e ele não me fez mal algum. Como posso agora blasfemar contra o meu rei e meu salvador? E ele fala que na hora da morte dele foi tão bonito que ele chega e fala assim: tem alguma coisa para falar? Ele falou em alto, e ele bravejou antes dele morrer, ele falou: ó Senhor meu Deus, eu te louvo, porque me fizeste por esse dia e por essa hora, porque me fizeste digno de estar entre os teus mártires. E ele louva a Deus antes de morrer. E aí toda em Roma lá, porque morreu, e cada vez mais que um cristão morria, mais nascia, mais gente brotava. Tá certo? Passa aí pra gente, irmão. Volta lá, perdão. Volta lá, Então, irmão, isso aqui era só para mostrar por que do período patrístico, certo? Então, esses aqui são mais próximos aos apóstolos, tá? Esses aqui, na verdade, são discípulos dos discípulos do apóstolo, mas aí já tem um afastamento um pouquinho maior, tá certo? E os polemistas. Eu vou falar de 4 heresias que já surgiram, uma aqui no primeiro século, e algumas, essas 3 foram as principais heresias que começaram a seguir, que a gente vai entender. Docetismo, essa aqui o apóstolo João combatia, que o gnosticismo. Docetismo significa que Jesus não veio em carne, só veio como Espírito, veio como Deus. E aí o apóstolo João vai lá na carta dele e vai falar: todo aquele que negar que Jesus veio em carne, que não veio em carne, ele tem o espírito do anticristo, né? Não é de Deus, não é do nosso meio. Porque isso aqui foi a primeira heresia que começou a plantar bem forte no seio da igreja, que foi o gnosticismo, que foi vários nomes, que eu falo docetismo de uma forma geral, foi vários nomes do gnosticismo. E de uma forma geral, eles falavam o seguinte: ó, tá, Jesus, mas nós temos o conhecimento revelado. E para eles era o seguinte: existiam 2 tipos de mundo, que a gente vai entrar aqui, ó, maniqueísmo. O que era o maniqueísmo? Maniqueísmo é que você vai ter um Deus bom e um Deus mau. E o Deus mau foi o que fez isso aqui, ó, fez a terra, fez o que é o nosso corpo, né? E isso também é baseado numa cultura babilônica também, então fez tudo que é aparente, tudo que é da carne é mal, não é nada bom. Então Jesus não pode ter vindo na carne. Parecia carne, que o pessoal vê, mas ele veio só no espírito. E ele veio para te trazer, para te tirar da carne e te levar para o espiritual. Mas para isso você precisa de gnose. Que é gnose? Você ter um conhecimento que vai te elevar. Daí surgem todas essas ordens que até hoje a gente tem. Até hoje, vou botar um exemplo principal que é a maçonaria, mas toda essa ordem de conhecimento secreto, sociedade secreta, sociedade secreta é justamente porque o conhecimento não é dado para todos, mas para o Cabala é dado para alguns. Conhecimento é hermético, fechado. Daí o hermetismo, conhecimento fechado que vai te levar a Deus. Quando Jesus fala que está tudo aberto, que é para todos, não tem isso. Então, esses dois aqui, ó, o maniqueísmo e o docetismo é isso. Por isso são heresias fundamentais. Um vai negar que Jesus veio em carne,
outra vai negar que tem um Deus bom e um Deus mau, com uma dualidade. E o ebionismo vem de Ebion. Esse aqui, ele vai negar a divindade de Jesus. Vai falar que Jesus é só homem. Vai falar, não, Jesus é só filho de Maria e José. E esse é principal, porque que Ebion? Ebion significa pobre. Lembra de alguns pobres que deram as coisas para os apóstolos? Eles se diziam, ebionitas, eles se diziam que eram descendentes desse pessoal. Entendeu? Não sabe se é, mas eles falavam que eram descendentes daquele, que eles ficaram pobres com a natureza. Eles tinham uma vida muito entregue à pobreza. Muito entregue a não pode lucro, não pode, mas eles continuavam com todas as raízes judaicas. Entendeu? Então continuavam, claro que eram vários grupos, mas no geral eles seguiam a lei, negavam Paulo, os escritos de Paulo, falavam que Paulo era um apóstata da lei, então eles não aceitavam os escritos de Paulo e negavam também o evangelho de Lucas, toda essa parte virginal, achava que Jesus é só homem, ele é o Messias, mas ele é só homem. E muitos da origem é o que a gente entende como judaísmo messiânico uma parte, né? Então essas três aqui foram as primeiras que aconteceram. O pelagianismo não, é só depois, lá na frente. Só para entender, o pelagianismo, Pelágio, era alguém que falava que o pecado original não nos atingiu. Ele falava do livre-arbítrio. Falava que o pecado original não nos atingiu, só foi apenas um mau exemplo, mas ele não nos atinge. Falou aqui que são os agnósticos atuais? Sim, sim. Por isso que o agnosticismo continua. Só que, claro, ele não é igual estava do outro lado. Igual o judaísmo. Igual o judaísmo, ele se ramificou, né? Tem o gnosticismo também. E em várias... Todas essas partes que a gente vê como secreta, uma que tem também é a Rosa Cruz. É uma mistura também, mas a mesma coisa, ideia de conhecimento. Com a rosa do Lutero, né? Não, Rosa Cruz. Parece. Mas então, essa ideia de conhecimento secreto. Hã? Minha mãe é mestre lá. Na Rosa Cruz? É mesmo? Não, mestre lá de Lopes. Então. Então, tu já foi lá? Já fui. Vi a meditação. Aí eles me colocaram para fazer uma meditação lá. Fiquei meditando. Então, essa área se ligada, essa espiritualização, ela é antiga. Ela é muito antiga. Isso aqui foi bastante combatido na época, né? Mas ela sobreviveu por bastante tempo também, entendeu? É verdade. Então, pode passar aí pra gente aí. Agora eu já falei disso. Pode passar de novo. Isso, foi. Então, agora a gente vai falar da cristologia no século II e século III. Antes de falar da cristologia, é importante a gente entender o seguinte. Existia a escola de Antioquia, lembra daquela cidade que a gente viu lá de Seleucida? Era Antioquia e Alexandria. Não foi à toa que as duas foram as principais focos. Qual é a cidade que é o foco principal de Paulo? Antioquia. Antioquia que a gente é chamado de cristãos. Nós fomos chamados de cristãos em Antioquia. Então, eles foram os focos, porque ali também existia uma cultura muito forte, tá? Desde aquela época. Então, Antioquia e Alexandria são os focos do Novo Testamento. E Antioquia, a escola de Antioquia e a escola de Alexandria, aí eu vou falar um pouquinho na hermenêutica, lá na coisa, porque elas são duas escolas de interpretação da Bíblia de uma forma diferente. A escola de Antioquia é muito mais literal, é aquilo que o texto está falando. Já a escola de Alexandria é a alegoria, exatamente, é a forma de alegoria. E aí vai dar alguns problemas. Ou seja, você não pode nem ser muito a favor. Mas, geralmente, e aí os pais desse período, os pais apologéticos, por que eram apologéticos? Porque ele vai defender, vai empregar o cristianismo contra algo de fora, contra um ataque, ou uma heresia, ou o próprio Império Romano. Por exemplo, o Tertuliano, ele falava, vocês estão perseguindo os cristãos? Cara, mas os cristãos pagam imposto em dia, os cristãos não querem guerra com ninguém, por que vocês estão fazendo isso? Então é uma forma de defender o cristianismo, a sobrevivência, muito porque era mal interpretado. Porque o Império Romano chegava e falava, peraí, eles bebem do sangue, são canibais, bebem do corpo e do sangue de uma pessoa, eles são canibais. Tem cartas escritas, você tem documento escrito isso, de pessoas relatando, falando que os cristãos ali, eles eram pessoas das mais piores índoles, que inclusive bebiam sangue de gente, então eram canibais. Então, uma mal interpretação disso gerava todo esse problema, né? Algum dos problemas. Então, os apologistas eles trabalhavam com isso. E para falar contra aquelas... Volta lá rapidinho, só para... E para falar contra essa... Não, é mais um isso. Para falar contra essas heresias daqui. Primeira resposta deles para a igreja.
Porque a Bíblia a Bíblia a gente fala que a gente sempre reconheceu os escritos, mas você não tinha assim, ó, tá contigo, né? Quando eu chego contigo, não tem assim, ó, um livro fechado para todo mundo ver. É verdade que tinham cartas de Paulo, tinha coisa, mas a maioria, exatamente. Mas quem falava mais era o bispo. Por isso a importância de estar presente com o bispo. O bispo falava para eles, lia a carta. Paulo falava isso, né? Ó, leiam a carta, para que todos vejam. Então, essa preservação. Então, esses pais... Se eu não me engano, ele manda que lesse em Laodiceia, né? Isso. Não, ele falava outras passagens, que ele mandava ler cada um, né? Então, esses aqui são os pais desse período aí que a gente vai ter, que é Irineu. Aqui, ó, os primeiros aqui vai ser da escola de Antioquia, que são chamados os pais latinos, porque os pais latinos vieram de Roma. Irineu, Tertuliano e Hipólito de Roma. Esses aqui, ó, são da escola de Antioquia. Vocês são pais latinos, de fala latina, de fala latim. Por exemplo, o Tertuliano é de Cartago. Ele falava, ele era advogado. Escola de Alexandria, ó, Justino Marte, foi daqueles primeiros. Orígenes, que é um problema, Atanásio. Tá certo? Passa aí pra gente aí. Irmãos, aí a gente vai entender agora, eu vou focar bastante nessa parte do Cristologia. Vai entender quem é Jesus. Porque se era homem, se era Deus, principalmente. Aí a parte do vídeo que a gente colocou. Se vocês às vezes entendem que trindade é isso aqui, ó, tem as pessoas iguaizinhas, você entendeu errado a trindade. A gente vai entender, principalmente agora eu vou usar o próprio escrito patrístico, para a gente notar o que ele entendia como era o verbo. Lembra lá que a gente falou lá nos epicureus? Um falava que era o arquê, o outro falava que era o logos. Como que começa o evangelho de João? En arquê, en logos. No princípio era o verbo. Princípio e logos, tudo junto. Ele está falando daquilo que era filosofia. Ele está pegando que já conhecia, que estava... Filo também falava, um filósofo judeu chamado Filo da Alexandria, também falava do logos. Para ele o logos era o Torá, era essa parte. Então ele pegou em Raquém logos. Então ele juntou, no princípio era o verbo. Então, antes de você entender quem era Jesus, depois eu vou voltar nessa imagem, passa aí pra gente. Esse aqui, eu vou ler para vocês, esse aqui está pequeno. Esse aqui é um escrito do Tertuliano, também do Hipólito e Justino, só que assim, antes, eu vou falar aqui um pouquinho antes para vocês, não falei do Hipólito nem do Justino, porque isso é bastante coisa, mas isso aqui é uma forma geral. Esse aqui é o livro Contra Praxeas. Quem era Praxeas? É um livro que o Tertuliano fez. Praxeas era alguém que entendia o seguinte, existia uma heresia chamada monarquismo. Dentro do ebionismo, lá que a gente viu, existia uma heresia chamada monarquismo. O que era o monarquismo? Existiam dois tipos. Toma, só um minutinho. Atenção, ajuda aí. Passa lá pra ela. Então, existia assim, ó, uma heresia chamada monarquismo. Existiam duas modalidades de monarquismo. Existia o monarquismo, que era adotivo, que era o monarquismo, que era o seguinte... Esse monarquismo, que era o clássico, era que Jesus ele foi adotado como filho. Ele era homem normal, não era Deus, ele era homem, mas no batismo dele ele foi adotado por filho de Deus. Essa era a ideia do monarquismo. Ele ali se transformou em filho de Deus, entendeu? Ele não nasceu. E existia o monarquismo dinâmico que a gente conhece bem, que tem até hoje, que tem alguns até hoje. O que era o monarquismo dinâmico? Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ó, uma hora eu sou o Pai, uma hora eu sou o Filho, uma hora eu sou o Espírito Santo. Isso a gente conhece hoje como unicismo, né? Mas esse aí, o nome clássico, é monarquismo dinâmico, ou modalismo. Por quê? São vários modos numa mesma pessoa. Uma mesma pessoa tem várias caras, tá certo? E aí, esse monarquismo é muito defendido pelo bispo de Sabélio. Ele é muito conhecido. E aí, geralmente, quem defende muito, acaba apelidando o nome. Por isso esse nome ficou sabelismo. E aí, contra esses aí, eles afirmavam o seguinte, ó, somente nós garantimos a monarquia de Deus, por isso que era chamado monarquismo. Somente através disso, você admitindo que é o mesmo Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a mesma pessoa, ele só é uma hora é o Pai, uma hora é o Filho, uma hora é o Espírito Santo, só assim você garante a unidade de Deus, a monarquia de Deus. Entenderam? Então, a partir disso, Tertuliano vai responder a esse anseio, ele vai escrever isso para combater essa heresia. Deixa eu acompanhar aqui o que ele escreve, ó. Como fazer, por favor? Por gentileza. Acreditamos que somente um Deus,
mas sobre a seguinte dispensação. Ou economia. E aqui Ou economia, né? essa daqui é que livra esse nome economia. Economia. Por isso que a gente tem um conceito chamado trindade econômica, que é a dispensação de Deus. É o que ele está falando. Vai, continue. Como é chamado? Que este único Deus também, um Filho, sua palavra... Tem também um filho. Tem também um Filho. Sua palavra. Que procede dele próprio, por quem todas as coisas foram feitas e sem quem nada seria feito. É ele quem acreditamos ter sido enviado pelo Pai para a Virgem e ter nascido dela, sendo tanto homem e Deus, o Filho do homem e o Filho de Deus, e sendo chamado pelo nome de Jesus Cristo. Não acreditamos que é ele quem nós acreditamos que é ele quem sofreu, morreu e foi enterrado de acordo com as Escrituras. E depois de ser levantado novamente pelo Pai e levado novamente aos céus, para sentar a mão direita do Pai, e que ele virá para julgar os vivos e os mortos. Quem mandou dos céus também do Pai, de acordo com a sua própria promessa, o Espírito Santo. O Paracleto, o santificador da fé daqueles que acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Que esta regra de fé veio até nós do início do Evangelho, mesmo antes de qualquer dos antigos hereges aparecer. Então, rapidinho, então repara que para ele, e uma coisa que ele está combatendo é que o pai não morreu na cruz, que era o chamado patripassionismo, né? que é a ideia de que... Então ele está dizendo que que esse único Deus tem o seu filho que procede dele próprio. Agora que a gente vai entender agora... Tem como ler, Brasil? Tá vendo? Tá mais... Tá aqui. Aqui embaixo. Pois antes de todas as coisas, Deus estava só, sendo em si mesmo e para si mesmo o universo, espaço e todas as coisas. Olha só, solta aí, rapidinho. Então, olha só, irmãos. Para o Tertuliano e para aquilo que foi chamado, no início do universo, Deus estava sozinho. Não tinha pessoa do lado dele, não tinha pessoa do lado. Ele estava só. Mas aí continua aí, para a gente ver. Além disto, ele estava só, porque não havia nada externo a ele, além de si mesmo. Mas nem mesmo naquele momento ele estava só, pois ele tinha consigo aquilo que ele possuía em si mesmo, a saber, a sua própria razão. Pois Deus é racional e a razão estava no princípio nele. Olha só que interessante. Ele está falando que ele tá falando que Jesus, lembra lá? Estava nele, ele é a razão. Ou seja, ele nunca ficou... Vai, continua, desculpa, vai, continua. E assim todas as coisas eram dele. Esta razão é seu próprio pensamento, ou consciência, a qual os gregos chamam de Logos. Esse é o Logos. Esse era o Logos, que ele está explicando que era o Logos. Em Raquel, Logos, vai, pelo qual nós também designamos palavra ou discurso. E assim é comum a nosso povo, devido à mera simples interpretação do termo. Dizer que a palavra estava no princípio com Deus, apesar de ser mais apropriado considerar a razão como mais antiga, porque Deus não tinha palavra no princípio, mas ele tinha razão mesmo antes do princípio, porque também a própria palavra é constituída de razão, o que prova assim esta como tendo existência anterior, sendo a própria substância. Ele está falando substância. Então, volta lá rapidinho, só no slide. Então, o que ele estava falando, irmãos? O que ele estava falando? Que no princípio, e por isso que a ideia de trindade, quem às vezes é normal as pessoas entenderem assim, mas a ideia de trindade dele é que tudo estava em Deus. Nada estava fora dele, não tinha universo, não tinha alguém um do lado do outro. Mas tanta razão, que ele chama de Logos, ou palavra, aí tanto faz a palavra que ele vai usar, fala, é razão, é o Logos, ele já existia. E o Espírito de Deus também. Aí ele não fala muito aqui, mas a ideia é que tudo estava em Deus. Tudo estava em Deus, ou seja, é um ser mas é um ser também plural. Ou seja, dentro dele existia, por isso ele fala façamos. Por isso ele completa a monarquia. Não a ideia que 3 pessoas estavam juntas desde o início. Só que essa palavra, aqui ó, estava em Deus aqui, essa palavra aqui, tá vendo que ela está resplandecendo? Ela se encarnou.
Ela fez homem, ela adquiriu uma outra natureza. Quando ela adquire uma outra natureza, quando ele volta, sim, ele senta ao lado de Deus, porque ele é Deus e homem. E ele continua sendo Deus e homem, porque ele é intercessor. Lembra lá de Paulo falando, só há uma intercessão entre Deus e homem. O homem é Jesus Cristo, ele é sacerdote. Por isso, como homem, ele está. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Porque na verdade a palavra dele se encarnou em Cristo. Né? Exatamente, Isso exatamente. é interessante que as pessoas acham que é algo novo do Novo Testamento, né? Eu estava até vendo aquele pastor César Cavalcante falando acerca disso, que no Antigo Testamento está repleto desse plural majestático, né? Sim. Ele fala, façamos uma Não, nossa imagem. o próprio Shema, Adonai, Adonai, Pensamos... Errad é uma palavra, Errad. Isso, única. Errad. Errad é a palavra que tem que o homem seja Tá, um então, só. essa palavra. É a palavra que o homem e a mulher sejam um só. Esse um só é Errad. É único, seja uma só carne, um só. Errad é a mesma palavra. Ou seja, existe pluralidade na unidade. E aí, Tertuliano, o que Tertuliano estava falando ali? Que a gente de forma alguma está falando politeísmo. A gente não está falando triteísmo, 3 deuses. É um Deus só em essência, porque ele era único. Ele é único. Aí o Justino, pode voltar até lá no Justino. Mostra como ele zela pela sua palavra, para você ver, né? Que a palavra dele se personificou, para você ver a importância, aquilo que é o poder da palavra dele. A palavra dele se encarnou, é o próprio Cristo. Né? Isso. Sim, é como se fosse assim, ó, você deu uma ordem, assim, ó, você falou assim, ó, ninguém estaciona ali. Aí eu boto uma placa lá, ninguém estaciona ali. Ali é a tua palavra. Ali é literalmente, se eu desobedecer, eu estou desobedecendo. É a mesma coisa. Entendeu? Pessoas diferentes, mas da mesma essência, porque eu estou desobedecendo igual. Né? E aí pensa assim, aí agora pensa assim, ó, Cristo era a razão, era o Logos. Né? Só que assim, ó, quando a gente nasce, a gente já começa a raciocinar, certo? Nasceu, já tem razão. Claro que você vai crescendo, vai desenvolvendo. Eu estou falando um exemplo. Só que Deus, por exemplo, não tem princípio e não tem fim. Ou seja, teve algum momento que Deus não tinha sabedoria, que Deus não tinha razão, que Deus não raciocinava. Deus sempre existiu, certo? Então a razão dele sempre existiu. A sabedoria dele sempre existiu. E isso que o Justino, ele vai falar, que existe o Logos emanente e o Logos proferido. Logos emanente é isso, que estava dentro de Deus. O Logos proferido foi Jesus, porque ele saiu de Deus. Ele sai a palavra, sai de Deus. É a partir haja luz, ali está. Haja luz. E nisso ele é o primogênito da criação, porque ele ganha primazia sobre toda a criação e ganha herança. Entenderam? Que é pré-existente, né? Pré-existência. Aí, só que aí, isso aí no segundo século, tá? Segundo século. Todo esse entendimento. Quando chega o terceiro século, chega um cara que também é brilhante mesmo, chamado Orígenes. Brilhante porque ele tinha uma Bíblia, por exemplo, chamada Exápla, que ele pegava a Bíblia assim, traduzia no hebraico, no grego, sabe? Aí o pessoal fala assim, quando ele era bom demais. Mas quando ele errava também, meu Deus, misericórdia. Pra tu ter ideia, ele se autocastrou, pra ter uma ideia. Porque ele levou tão a sério que é melhor arrancar teu olho, então ele se autocastrou, quase morreu, ficou na caverna. Aquele, tu tá maluco? Tu tá doido? Você faz isso? Não. Ele levava a sério mesmo, Paulo. Só que ele estudava tanto, ele era da escola de Alexandria, então ele tinha essa ideia de filosofar bastante alto. Pra tu ver, ele criou uma teoria chamada apocatástase. Significa que no final de tudo, depois do inferno, que vai estar lá, que Deus vai olhar assim, tadinho dos bichinhos. Quer saber? Volta todo mundo, vem todo mundo, até o diabo vai se salvar no final. É a ideia dele chamada apocatástase, que é chamada universalismo, né? Hoje a gente conhece, que é a ideia dele. Ele cria essa teoria e começa a difundir. Tanto que a Igreja Católica, acho que o Tertuliano no final, ele virou montanista. Bom, depois eu falo do Montano. Ele também é um dos pais, aqui tinha uns dois só, que é chamado também herege, que tem heresia no meio. Então, ele vai criar algo que vai conhecer como subordinacionismo. Aí que vai entrar o problema de tudo. Porque ele vai falar que esse Logos, essa razão, quando ele sai do Pai, e assim como a tua palavra ela está subordinada a você, Cristo também está subordinado ao Pai. Só que ele não explica bem se essa subordinação é uma subordinação funcional, como, por exemplo, eu chegar para o meu filho e falar, vai lá, pega ali pega meu celular e me entrega aqui. Por eu ter dado essa ordem, eu não sou mais ser humano que ele. Mas funcionalmente eu estou na função que, às vezes, ele vai me obedecer e vai obedecer e acabou. O teu pai vai obedecer funcional. Mas você não é mais ser humano que nem que a tua esposa, nem que teu filho, mas vocês estão em papéis diferentes, distintos. Só que ele não explica isso muito bem. E aí vai dar razão a uma coisa que essa ideia de subordinação
vai dar asas a muita gente que vai entender. Até chegar um cara chamado Ário. Passa aí, por favor. Não sei se eu já falei. Já passei isso aí. Já falei, passando aqui. Aí vai chegar um cara chamado Ário. Tá certo? Ário, ele vai começar a falar, não, peraí. Se Jesus realmente é subordinado a ele é o primogênito, teve um momento que ele não existia e Deus fez assim, ó, pá. Ele não existia, ele existiu, passou a existência fora de Deus, exo, não dentro de Deus. Mas ele existiu, ele não é também da mesma substância. Ele, na verdade, é um ser criado com toda a primazia, mas ele é uma criatura. Só que Ário, ele também é da escola de Alexandria, ele também é o quê? Eloquente, ele é bom naquilo que ele fala, e ele era muito inteligente também. E ele começa a querer debater, já no século III, no final do século III, ele começa a ir com o bispo de Alexandria, ele começa a querer debater. O bispo de Alexandria, não, isso é heresia. E eles tinham um sínodo, né? Pode passar aí, por favor, não sei se eu já botei aí já. Ah, tá, vai ser aqui, ó. Aí o que acontece? Ele começa a criar essa teoria de que Cristo passou a ser criado. Então existiam vários tipos de cristianismo, irmãos. Vários tipos de cristianismo. Por exemplo, ainda existia esse cara do Sabélio, que era o modalismo. Embora tenha sido combatido, ainda existia um cristão que acreditava que era a mesma pessoa. E tinha, só que o que era muito forte, começou a crescer, foi essa ideia ariana. Porque ele buscava versículos bíblicos mais fortes. Por exemplo, como depois, se tiver tempo, se tiver coisa, a gente pode comentar alguns. Que é o Colossenses 1,15. E aí começou a aplicar Colossenses 1,15 com Provérbios 8,22. A sabedoria, o início da sabedoria. Aí que eu falo que tem que tomar muito cuidado com algum texto, principalmente quando a gente fala Salmo, Provérbio, que são textos poéticos, para a gente não levar ao pé dali e ver o que ele estava falando ali. Ele acha que a sabedoria teve algum momento que ela foi criada. E aí é que cria esse problema. E ele começa a inflamar as massas. Ele era muito inteligente, então ele faz canções mesmo, com a própria doutrina dele. Cristo, que foi criado, que nós somos, e a combater isso, tá certo? E aí acaba as perseguições, a última perseguição acaba em 303, acontece a conversão de Constantino, o imperador Constantino ele se converte, né? A vida dele é muito questionada porque mesmo depois de conversão entre aspas, ele mata o filho dele, ele mata afogado a esposa dele, ele vai tomar banho, ele vai lá e afoga dele, porque ele acha que vai tomar o trono dele, o filho dele vai. Então, ele, no mínimo, ele tem uma conduta que você vai questionar se ele é convertido ou ele não é. O Constantino ele tem realmente um temor do império dele ser dividido, porque ele acabou de ganhar a guerra. Ele era dividido entre quatro ali, no Ocidente, e ele ganha a guerra e agora ele é um imperador sozinho. Ele está governando. Pô, mas agora, o cristianismo que eu quero como base, que eu tenho como base, que ele cresceu muito, que é característica de ter sobrevivido a essa perseguição, ter continuado, vai se dividir? Porque quem ele mandou na frente? Ele mandou o bispo dele, que era conselheiro, para tentar apaziguar a questão entre Ário e Alexandre, mas não deu certo. Pelo contrário, o bispo falou, cara, a gente tem que resolver isso aí logo, porque isso está dividindo muita gente. Porque aqui começou a dividir entre arianos e católicos. Católicos, o que era a ideia? Essa ideia universal, a ideia ortodoxa. E arianos, que acreditavam nessa crença que Ário fez. Entendeu? Então isso estava começando a dividir muito o povo. Acho que não vai dividir em duas partes. Ah, que tá tarde, né? Tá tarde. Acho que vai ficar. Mas vou acabar agora. Dá pra segurar um pouquinho? Vou acabar. Então aí acontece o primeiro concílio ecumênico, que é o concílio de Nicéia. Passa aqui assim. Por que é ecumênico, irmãos? Porque ele vai juntar bispo de tudo que é lado. Bispo, tudo. Passou, né? Aí então acontece os católicos e arianos, né? E aí. Passa aqui, só para ver que eu não lembro se eu botei. Então, essa aqui é a figura. Assim como Ário era uma figura proeminente, o bispo de Alexandre vai falar, não, peraí, filhão, tu é brabo? Eu vou te chamar um cara mais brabo que você. E vou te chamar Atanásio. Atanásio ele é chamado anão negro, o apelido dele. Porque ele era baixinho e ele era negro mesmo. Ele era africano, ou seja, ele foi o grande defensor da ortodoxia. Grande defensor da ortodoxia, porque ele defendeu a Trindade de uma forma brilhante no concílio de Nicéia. E ele era diácono. Ele era diácono de Alexandre. Alexandre era bispo de Alexandria e ele era diácono. Mas ele era de uma forma muito eloquente. Ele conseguia convencer a modo de 300 bispos que estavam lá em Nicéia. Eram 300. Somente 2 ficaram com Ário. E o restante todos com Atanásio. Mas eles não tinham poder de voto. Nenhum diácono tinha. Só os bispos podiam votar.
Só que ele consegue convencer todo mundo do credo. E aí Constantino chega, ó, acabou, resolveu. Então é o seguinte, agora entra a minha parte de imperador, beleza? Fechou. O que vocês vão decidir aqui? Ó? Vocês vão decidir, cada um assina aqui, ó. Assina. Ário não assina e nem dois bispos. O bispo de... Não lembro o nome dele agora, peraí. Eusébio de Nicomédia. Ele não assina também e eles são excomungados e são excluídos e eles são deportados. Eles ficam em outros lugares. Ó, essa é a consequência para ser, tá certo? E aí assina aquilo que a gente vai entender como credo niceno. Passa aí pra gente. Pra frente, né? Isso, pra frente. Então, esse aqui foi o credo que a gente tem. Alguém lê aí pra gente, por favor? Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial. Consubstancial Consubstancial significa homoúsios. Homoúsio significa consubstancial, mesma substância. Ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem. Padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos, e cremos no Espírito Santo. Esse é o credo. Podemos dizer amém? Esse é o credo niceno. E isso aqui é a igreja ortodoxa, a igreja, que aqui, irmão, não tem igreja católica, aqui é a igreja vai falar assim, ó, isso é ortodoxia. Aí a gente entende o que é ortodoxia. E a partir daqui, e você vê que essa foi a questão principal do credo de Niceno. Então quando você ouvir concílio de Niceia, foi uma questão cristológica. Mas não era uma coisa bobinha, não. Era uma coisa que ameaçava dividir. E é claro que Ário não se deu por vencido. Aí, na frente, a gente vai ver depois como que isso tentou voltar, e tentou voltar mesmo, de forma, até hoje sobrevive. Até hoje tem pessoas arianas, ou neo-arianas. É só olhar para o lado aqui, só lembrar nos amigos testemunhos de Jeová, que tem um neo-arianismo, também acredita em Jesus como criatura. Ou seja, o arianismo, de uma certa forma, o gnosticismo, tudo isso sobreviveu, mas de minoria, de uma outra forma. Mas o que eu quero que a gente entenda é que o que foi discutido aqui foi a questão principal de Cristo. Os bispos reuniram ali, todos os bispos, né, ditados, e por isso foi o primeiro concílio ecumênico, bispos de toda parte, e decidiu quem era Jesus. Quem é Jesus e quem que nós vamos crer. E, claro, que algumas coisas pormenores foram discutidas, por exemplo, a data da Páscoa. Também foi discutido aqui, também foi selada a data da forma com que a Igreja Católica ainda anualmente foi no Concílio de Nicéia. Mas a principal referência foi Cristo. Mas, por exemplo, não foi discutido o Espírito Santo. Sabia que acreditava lá, cremos no Espírito Santo, não falta nada. Só que isso vai falar ali no concílio, em 380, concílio Constantino, Niceno Constantinoplano, que é em 380, aí sim foi decidido o credo por completo. Por isso que a gente fala credo Niceno Constantinoplano. E, ou seja, isso aqui tudo foi para falar de Cristo. Não foi discutido os livros da Bíblia, o que era canônico, não era. Já tinha uma ideia, mas não foi batido. Foi falado no filme, né? Não foi batido. Então você vê que naquele filme tem muita coisa. E detalhe, Constantino aqui, a religião do Império não era cristã. Ele era permitido o cristianismo. Era a maior religião, mas não era. O cristianismo só vai ser permitido no 380, vai ser a religião oficial do Império. Constantino era pai de todas as religiões. Ele tinha que conviver de forma ecumênica. Tá certo? Então, pode passar aí. Então, basicamente, o que a gente tinha, então, conhecer a história previne de ataque das heresias. É o que a gente tem para concluir como uma aula, pelo menos para a gente entender aí, sobre o Concílio de Nicéia, que é muito importante a gente entender. É muito importante a gente entender o que é ortodoxia e também entender qual que era o fundamento também, realmente, de Cristo, da Trindade, não é como que ele veio. Você vê que, só para finalizar, que na história toda as pessoas criticam quem defende, né? Quem defende o Evangelho. Você vê que toda a história era assim, né? Era o ataque e a defesa do Evangelho. Assim também, por isso que nas cartas, nós vemos também Paulo, né? Era esses ataques e a defesa. É interessante quando a gente vai defender o Evangelho, tá falando demais, só prega a salvação, tem que pregar a salvação. Lá na frente, depois eu ia falar, mas
Teve um ano aí que o imperador Constâncio II, ele fica sozinho, ele era ariano. Porque o arianismo, assim, não, tá beleza, tá tranquilo. Tinha gente que era ariana, e quando ele ficou sozinho, ele quis impor o credo ariano. E ele perseguiu o Atanásio, foi perseguido, e o bispo de Roma, considerado papa, né? Foi lá e falou, e aí, assina, senão tu vai sair. Foi lá e assinou. Aí falou, não é infalível ele? Não é papa, né? Atanásio não. Mas... E aí o bispo falou, Atanásio, foi a famosa frase, Atanásio, é você contra o mundo, agora mudou. Durante 4 anos fizeram um outro concílio e botaram um outro credo ariano. Mais à frente, em 380, eles tiraram esse credo, mas nesse período, Atanásio foi 5 vezes ele foi perseguido. 5 vezes ele teve que sair de um canto para outro. É verdade que a Ario também aconteceu isso, tanto que ele morre envenenado também. Ele morre também no 340. E também é verdade que nenhum escrito de Ario chegou pra gente. Todos eles foram queimados como heresia. O que a gente sabe dele era que os apologistas escreveram sobre ele. Mas Atanásio ele foi perseguido 5 vezes. 5 vezes ele foi lá e ele falou, não vou manter, e eu não tenho problema nenhum de falar contigo, ele fala de uma linguagem simples, desde que você se converta a Cristo. Ele falava isso o tempo todo e ele defendeu. E, para falar por dele, quem sancionou a Bíblia que a gente tem hoje, dos 27 livros, foi uma carta de Atanásio, no ano 367, conhecida como Carta Pascal. Ele escreve e fala exatamente o cânon que a gente tem hoje. Exatamente, porque antes a gente tinha ideia, mas tinha algumas dúvidas em algumas cartas, como 2 Pedro, 3 João, aí mais à frente a gente fala sobre o cânon, a formação do cânon, mas ele é um dos que sanciona, ele é um pai da igreja, que é muito conhecido pela gente pela ortodoxia. Amém, irmão? Amém. Canal Teopraxia, denunciando a heresia, evangelho falecido, que de Cristo se esqueceu e o substituiu por dinheiro no altar. Show com luzes pra impressionar, quem da Bíblia se afastou e a porta estreita trancou. Trocaram a verdade pela mentira, o arrependimento pela exaltação. Trocaram o choro pelo aplauso, o evangelho pela emoção.